Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Mateus 4, capítulo 18 a 22. O tema da nossa pregação hoje é o olhar de Jesus. Depois que Jesus olhou para alguns homens, para algumas mulheres, nunca mais a vida delas foram as mesmas. Jesus, enquanto esteve na terra, também olhava, observava, interagia com todos os tipos de pessoas. Tinha um olhar de amor, de graça, de revelação sobre a vida de quem ele encontrava. Todos encontraram? Amém. Então, vamos lá. A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois homens, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes e chamando-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, Pai de graça, Pai de perdão, Pai, nós nos colocamos na tua presença neste momento para ouvir a tua palavra. Pai, tu és o nosso Deus Santo, nosso Deus de poder, que nos livra, que nos liberta, que nos guarda. E é em nome de Jesus que nós estamos aqui. Amém. A palavra mais importante para nós nesse texto é: Jesus viu, Jesus olhou. Jesus viu Simão Pedro, Jesus viu André, Jesus viu Tiago, Jesus viu João. Jesus olhou para esses homens. Esses homens sentiram o olhar de Jesus. E o melhor, eles olharam de volta. Eles corresponderam ao olhar de Jesus. Por quê? Não adianta só uma pessoa olhar. Se a outra não olhar de volta, não há comunicação naquele momento. Os irmãos já pensaram, que olhar foi esse? Jesus olhou e aqueles homens largaram tudo. Foi um olhar que imediatamente transformou a vida daqueles homens. A Bíblia não fala que eles esperaram um momento, que eles esperaram um dia. Não, a Bíblia diz que imediatamente eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Isaías 45, 22 está escrito: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Hebreus 12, 2 está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, através do olhar de Jesus, nós vivemos. A nossa vida só existe se nós olharmos para Jesus e aceitarmos o olhar dele de volta. Através de um olhar, nós conseguimos captar palavras. Através de um olhar, nós conseguimos captar ações. Através de um olhar, nós sabemos até às vezes o próximo movimento da pessoa. Palavras não pronunciadas. E até nós discernimos sentimentos ocultos. Só através de um olhar. Simão Pedro, André, Tiago, João, naquele momento conseguiram captar no olhar de Jesus todo o amor que ele tinha pela humanidade. Toda a transformação que ele poderia fazer na vida de quem deixasse ele fazer.
na vida de quem o seguisse. Então foi o que eles fizeram. Eles deixaram tudo e o seguiram. Eles sabiam que se eles perdessem aquela oportunidade, eles seriam só mais um pescador. E a terra está cheia de pescador. Você vai passar a sua vida toda sendo só mais um trabalhador? Você vai passar a sua vida toda conhecido só pela profissão que você faz? Não é assim que o mundo rotula o homem? O que você faz? Aí você fala, eu faço isso. Todo mundo te conhece por uma profissão. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer muito mais de cada homem. Jesus quer muito mais de cada mulher. Aquele olhar de Jesus indica para aqueles homens naquele momento que eles precisavam ser mais do que pescador. O olhar de Jesus hoje indica que cada um que está aqui é para ser mais do que um profissional, é para ser um ganhador de alma, porque aquele olhar transpassou a alma daqueles homens. E até hoje, o olhar de Jesus transpassa a alma de todo mundo que corresponde ao olhar dele. Eles foram chamados para ser bênção. E eles, como judeu, sabiam o que era isso. Eles já tinham lido lá que Abraão tinha chamado para ser bênção. E eles mesmos se intitulavam filhos de Abraão. Eles necessitavam estar perto de Jesus para cumprir esse chamado. Deus nos convida hoje, cada um que aqui está, para ser uma bênção. Seja uma bênção no lugar que Deus te colocou. Que muita gente quer ser uma bênção no lugar que Deus colocou o outro. E aí não vai. E aí não flui o ministério. Porque é ser uma bênção no lugar que Deus te colocou. Mas para sermos uma bênção, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. E como conseguir esse poder? O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Ele está disposto a dar poder para quem quiser poder. O problema é querer o poder. O problema, depois de querer o poder, temos que buscar o poder através da oração, através da leitura da Bíblia. Porque só com o Espírito Santo de Deus preenchendo o nosso coração, preenchendo a nossa mente, nós vamos conseguir ser uma bênção. O Espírito Santo de Deus que nos conduz para uma vida abençoada. Mas como é viver na bênção? Como é viver uma vida de bênção? Na Bíblia nós temos essa resposta. A resposta está em Hebreus 12, versículos 2 a 4. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Depois da entrega, muita gente fica paralisada na entrega da vida a Deus. Mas depois da entrega da nossa vida a Deus, existe muito caminho a ser percorrido. Porque depois da entrega, nós começamos a aprender a viver perto de Jesus. Passamos a viver uma vida diferente. Passamos a viver debaixo do olhar de Jesus. E aí que está a vida do crente. Se por um minuto nós esquecermos que Jesus está olhando para nós, nós caímos. Mas quando nós conseguimos perceber o olhar de Jesus, nunca mais nós seremos o mesmo. Descobrimos que a primeira necessidade da vida do homem é ser salvo. Mas qual a segunda necessidade? Depois que fomos salvos, é ganhar almas. É que as outras pessoas ao nosso redor sejam salvas. Mas nós nos perdemos no meio do caminho. No primeiro amor, o que nós fazemos? Nós saímos contando para todo mundo o que Deus fez na nossa vida. Aí vai passando os dias, nós nos esquecemos. Nós paramos de falar o Evangelho de Jesus. Nós esfriamos. Vem uma luta, vem outra. O serviço, estou cansada. Esfriei. Paramos de falar. Entra o comodismo cristão. Já estou salvo, vou ficar quieto. Os
outros que lutem, né? Não é assim o ditado do mundo. O mundo está muito mais preparado para receber o Evangelho do que os crentes estão preparados para pregar. A maioria das vezes nós respondemos como Moisés respondeu: Senhor, eu sou gago. Senhor, eu não consigo falar. Senhor, o Senhor não me chamou para isso, não. Na Bíblia está escrito para todo o crente: ide e pregai o Evangelho. Pregai através da sua vida, pregai através de palavras, pregai em todo momento, em tempo e fora de tempo. Se é gago, gagueja a palavra de Deus. O Espírito Santo vai usar outra pessoa que está te ouvindo e ela vai entender. Se é tímido, fala baixinho. O Espírito Santo vai aumentar a audição da outra pessoa para outra pessoa te ouvir. Porque Deus só manda a gente abrir a boca e Ele que vai encher, desde que nós estejamos orando e lendo a palavra de Deus. A diferença na nossa vida só acontece quando nós focamos no nosso olhar, no olhar de Jesus. Muitas vezes nós passamos a vida focando o nosso olhar nos problemas, nas dificuldades, na falta de dinheiro, na emoção que não veio, na emoção que veio errado. Mas o nosso olho tem que ser focado em Jesus Cristo. Sim. Quando Jesus chamou os discípulos, todos estavam ocupados. O serviço deles era pesado, gente. Eles acordavam de madrugada, eles pegavam o barco, eles iam para alto mar, pescavam a madrugada inteira. De manhã eles chegavam. Eles não iam descansar, eles iam lavar o barco, eles iam lavar as redes, dobrar as redes, guardar, para depois voltar para casa. E foi nesse momento que Jesus chegou. Vocês acham que eles queriam seguir Jesus? Não. Eles queriam descansar. Vocês imaginam, eles estavam com sono, eles estavam com fome. Mas imediatamente eles olharam dentro dos olhos de Jesus e seguiram Jesus. O que eles viram naquele olhar que eles não existiam? O que significa ver o olhar de Jesus? Vocês têm alguma ideia? O que é olhar diretamente no olho de Jesus? Significa prender firmemente nesse olhar, fixar nossas vidas nesse olhar, não largar, não sair de perto de Jesus. Significa depender desse olhar para tudo. Significa querer que esse olhar esteja em nossa vida em todos os momentos. Significa permitir a penetração deste olhar em nossas vidas em tudo que formos fazer. Significa cravar o nosso foco em Jesus Cristo, no seu Evangelho, viver a vontade de Deus e esquecer os desejos da nossa carne. Reconhecer que Jesus tem tipos diferentes de olhar para a humanidade. Jesus tem um olhar de compaixão. Exemplo disso foi quando ele viu um homem da mão ressequida, uma mão mirrada. Jesus olhou para ele e, por compaixão, Jesus curou. Isso está em Lucas 6:6. Jesus também tem o olhar de indignação. Todas as vezes que Jesus estava na cidade e ele realizava vários milagres lá, mesmo assim a população ainda ficava com o coração endurecido. Jesus olhava indignado para aquele povo. Jesus tem um olhar de amor. O olhar de Jesus para Pedro. Vocês imaginam, Jesus está ali sendo chicoteado. Jesus está ali sofrendo naquele momento que ele foi preso. Pedro nega Jesus 3 vezes. A hora que ele negou a última vez, Jesus olhou dentro dos olhos dele. Que olhar foi esse? Um olhar de amor. Por quê? Jesus sabia que Pedro é humano. Jesus sabia que o humano tem medo de morrer. Por que Pedro negou? De medo de morrer junto com Jesus. Então Jesus olhou para ele.
Aquele olhar dizia: Pedro, você me negou, mas mesmo assim eu te amo. Tanto que Pedro se arrependeu. Tanto que depois Jesus procurou Pedro para reafirmar esse amor com ele. Jesus tem para conosco, quando erramos, o mesmo olhar de amor que ele teve com Pedro. Por muitas vezes, quando nós erramos, nós queremos sair da igreja. Nós achamos que a igreja vai nos condenar, que ninguém quer nós por perto. Nós não estamos aqui por causa dos irmãos. Nós não estamos aqui por causa da igreja. Nós estamos aqui por causa do olhar de Jesus. E é por ele que nós voltamos, mesmo depois de ter pecado. Fixos no olhar de Jesus. Um olhar que nos diz: olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que seus pés tomam. E seja firme em todos os seus caminhos. Isso é Provérbios 4, versículo 25 a 27. Foi o que Jesus disse àquele jovem rico, que lhe perguntou o que teria que fazer para herdar a vida eterna. Jesus olhou para ele, olhou dentro dos olhos dele, com um olhar de amor, e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus queria que aquele jovem vendesse tudo que ele tinha. Jesus não queria. Jesus só queria ter certeza que aquele jovem o amava. É igual hoje. Jesus não quer nada de ninguém. Jesus não quer dinheiro. Jesus não quer que você deixe tudo para ficar com ele. Jesus quer que você tenha tudo que você tem e muito mais, e prove o seu amor por ele. Jesus quer que em tudo que você colocar a mão, a primeira coisa que você faça é olhar para ele, conversar com ele em oração e entregar a ele. Saber que tudo vem dele e que tudo nós fazemos para ele e com ele. Jesus só queria receber um olhar de amor de volta daquele jovem rico. Mas infelizmente esse jovem amava mais os seus bens terrenos do que a Jesus. Jesus nos convida nessa noite. Jesus nos convida todos os dias para mantermos os nossos olhares fixos neles, o autor e consumador da nossa vida. Pois através do olhar de Jesus recebemos ajuda, proteção e salvação.